Oi meninas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como que foi o recomeço depois de uma crise de ansiedade. Hoje eu já tô me sentindo muito bem, né? Hoje que eu digo já tem alguns dias desse vídeo. E eu fiquei até me questionando se eu compartilharia com vocês esse sentimento. Mas eu quero, além de mostrar os momentos bons, eu também quero mostrar os momentos que são mais complicados, e esse foi um momento. A ansiedade é algo que por muito tempo eu não percebi, né, que estava presente aqui na minha vida. Mas a ansiedade é algo natural do ser humano, né? Todo mundo tem ansiedade. E como eu já cheguei a ver um vídeo, né, da doutora Ana Beatriz, que ela diz que se a pessoa não tem ansiedade, ela nem mesmo se apressa a atravessar a rua e pode ser até atropelado, para vocês terem noção. Então, deu para perceber que a ansiedade, até num certo ponto, ela é algo positivo. Mas em outros pontos, né, quando ela passa vamos dizer, da naturalidade dela, aí é que surge o problema. Há quem use o termo transtorno de ansiedade, mas eu acabo sempre dizendo crise de ansiedade porque acho que me soa melhor na situação, né? Na medida do possível. E a verdade é que quando eu identifiquei que eu passava por crises de ansiedade, eu não dei a devida importância que deveria ser dado, né? Até porque eu acho que dizer que tem ansiedade em exagero, vamos dizer, em doses altas, vamos dizer assim, né? Ter crises, é um tabu ainda na sociedade, e as pessoas podem até considerar como uma preguiça, uma falta de vontade, uma pessoa desleixada. Então, eu acho que de certa forma eu precisei primeiro quebrar esses tabus também que tinham na minha mente, né? Coisas que eu vim aprendendo. Tô mostrando aí pra vocês a situação do meu guarda-roupa. Como eu venho falando pra vocês, eu não me considero uma pessoa organizada. E também não quis esconder pra vocês aí a situação, porque hoje foi o dia... hoje não, né? Na verdade, o dia desse vídeo foi o dia de eu me levantar e de eu me reerguer, né? E a ansiedade, ela sempre traz muita confusão na minha mente. Então, se eu tenho várias coisas a fazer, eu muitas vezes não consigo determinar aquilo que é mais importante para mim, né? O que é mais importante, o que é prioridade. É como se todas as coisas demandassem ser resolvidas para ontem, vamos dizer assim. E o problema disso é que eu fico com a minha mente completamente acelerada. Eu faço um pouquinho de cada coisa, mas uma coisa que às vezes não é tão bem feito. E acabo abandonando outras coisas. Então, muitas vezes, tarefas da qual eu acho que realmente não seja importante, é onde eu vou deixando. E, por exemplo, o guarda-roupa é uma situação, né? É uma situação da qual eu fui deixando. Eu, além de não manter a organização, eu ainda baguncei, né? Eu tô rindo aqui, mas é uma situação muito complicada porque a desordem visual, ela acaba também trazendo uma desordem aqui dentro de mim e vice-versa, porque parece que isso é uma via de mão dupla. Então eu sempre coloco na minha mente que eu preciso manter a organização externa para que não piore nada aqui dentro da minha mente. Bom, mas quais são todos os outros sintomas que eu sinto, né? Eu já falei referente à mente confusa, né? Eu não consigo muitas vezes determinar o que de fato é prioridade na minha vida. Mas eu quero compartilhar com vocês que eu comecei a perceber que algo estava errado, principalmente na hora que eu ia dormir. Então, muitas vezes eu estava cansada, o sono chegava, eu já entrava naquele cochilo bem gostoso e de repente eu acordava com o meu coração completamente acelerado.
e uma inquietação muito grande no corpo, sabe? É como se as minhas pernas e os meus braços estivessem assim, se movimentando. Como que eu posso dizer, gente? Eu não consigo nem determinar direito para vocês, mas eu acho que a palavra exata para isso é inquietação. Inquietação em todos os músculos do corpo. Além disso, eu sentia um grande nervosismo e a respiração ofegante também estava sempre presente. E eu me lembro que quando eu senti isso pelas primeiras vezes, vamos dizer assim, eu comecei a pensar que eu estava com algum tipo de doença, né, referente à obesidade, né? Eu achei que alguma coisa estava acontecendo ali comigo e eu cheguei até mesmo a pensar que eu tinha algum problema no coração, porque realmente estava muito acelerado. E essa situação da minha crise de ansiedade, ela piorou depois que veio aquele temível ano de 2020, que todo mundo sabe, né? E aquilo me assustou demais, realmente. Estar isolada, tentando trabalhar, mas não sabendo como que seriam as coisas no futuro. Então, enfim, aquele ano foi um ano ruim. Não que eu já não tivesse problemas de obesidade naquela época, né? Não que eu já não tivesse algumas coisas da qual eu queria buscar realizar, né? Mas 2020 foi o ano que eu realmente comecei a sentir que essas crises estavam tomando conta de mim, né? Inclusive, foi a partir daí que eu comecei a sentir que eu já não trabalhava mais como eu trabalhava antes no ateliê, que eu me sentia mais feliz, mais útil. Eu gostava de ter um horário fixo para acordar e realizar as minhas atividades. Eu era uma pessoa super concentrada, então a minha rotina era assim: eu acordava às 7h30, tomava o meu banho e ia tomar o meu café da manhã. E eu respeitava muito o horário comercial, então eu tinha um horário de trabalho que era das 9 às 11h30 e depois eu voltava da 1 da tarde até às 6 horas. O meu ateliê, ele sempre foi dentro da minha casa, mas eu respeitava esse horário comercial. Então eu tocava o despertador das 9, eu saía da minha cozinha, ia pro ateliê e trabalhava dentro dessas horas, né? E as coisas iam perfeitamente bem, cada vez mais eu ia aprendendo coisas diferentes, atendendo mais clientes. E aí houve que eu já não conseguia mais dar conta de toda a demanda que eu tinha. E eu comecei a pensar assim, eu tô me cansando, tô me sentindo meio cansada, meio desanimada, eu acho que eu preciso diminuir a demanda, começar a não pegar tantas encomendas. E aí eu fui regredindo nessa parte, até o momento que chegou, como vocês sabem, que eu fechei o meu ateliê. E para vocês verem, o ano de 2020, nós estamos, começou isso no ano de 2020, que eu comecei a de fato me lembrar dessas crises, né? E estamos hoje em 2025, né? Então veja quanto tempo aí que eu venho vivendo essa crise e quanto tempo levou até que minasse, né, todo o meu trabalho por conta dessas crises. Bom, então eu fiquei pensando assim, né, que como eu já não conseguia mais atender toda aquela demanda de pedidos que eu tinha, eu já estava me sentindo desanimada, parecia que eu não dava conta, eu queria parar. Então eu comecei a me questionar se eu realmente amava o meu trabalho, se eu realmente continuava gostando, e comecei a pensar na possibilidade de novos ares, vamos dizer assim. Eu queria algo diferente para minha vida, por achar que o que eu estava sentindo era referente ao meu trabalho. E hoje eu digo para vocês, né, que eu tenho dúvidas sobre isso hoje. Se eu realmente não queria mesmo o meu trabalho, ou se era só o caso da crise de ansiedade que eu vinha tendo com frequência. Mas ainda assim eu venho dizer para vocês que foi esse ano de 2025 que eu me dei conta
que não era somente à noite que eu tinha essas crises. Eu me dei conta que ao longo do meu dia isso acontece comigo, principalmente quando eu estou diante de tomar decisões importantes. Eu vou falar assim, nos próximos vídeos aí para vocês que eu estou buscando uma nova profissão para mim, e todas as vezes que eu ia estudar, que eu sentava, abria o notebook, eu já começava a sentir uma inquietação, um nervosismo, a respiração já estava ofegante, coração acelerado. Então eu comecei a identificar que não é somente à noite, mas é durante o dia também. E como eu sou uma pessoa que eu sempre gosto de assuntos relacionados a desenvolvimento pessoal, autoajuda, eu busquei saber um pouco mais sobre ansiedade, né, no olhar de médicos, e vídeo de pessoas que estudam muito mais do que eu sobre isso, sobre autoconhecimento, autocuidado. E aí eu encontrei uma frase que eu realmente achei muito interessante, né? Isso me trouxe uma consciência maior, né? A mente ansiosa, ela se afoga no excesso de movimento. Então, a mente, ela é como águas agitadas, que por estar agitada não dá para ver o fundo, mas é preciso deixar que a água se acalme para que veja aquilo que é preciso, né? Então, eu fiquei pensando, realmente, quando a minha mente ela tá completamente confusa, bagunçada, não sei o que fazer no dia, o que sempre estava acontecendo comigo? De ver as demandas que eu tinha durante o dia, estudo, cuidado da casa, comigo mesma, alimentação, né, que eu tô no processo de emagrecimento, ir à academia, ir ao médico, psicóloga. Esse tanto de coisa me deixava, assim, sem saber para qual rumo ir, né, e eu acabava ficando paralisada. E quase sempre eu vinha pro quarto, ligava o ar-condicionado, ia pro YouTube, assistir vídeos variados, e no fim das contas eu não fazia nem aquilo que era importante, nem aquilo que era prioridade, e enfim, né? Então eu ficava muito perdida em relação a isso. E uma outra coisa que durante as crises que eu vim ter consciência esse ano, a minha tentativa era de continuar, né? Eu queria continuar naquele processo de fazer as coisas, mas chegava um momento que ficava insustentável aqui na minha mente, e é onde eu falei para vocês que eu paralisava. Então eu entendi que eu preciso trabalhar em mim a serenidade. E eu tô compartilhando esse vídeo com vocês, narrando esse vídeo, porque às vezes você é uma pessoa aí que tem crises de ansiedade, mas você não sabe que tem, não teve essa consciência ainda, né? Então seria interessante você buscar ajuda de 2 profissionais. O psiquiatra, porque ele vai analisar toda a situação, ele vai te fazer várias perguntas, né? Um questionário extenso. E também a psicóloga para te acompanhar semanalmente ou de 15 em 15 dias, né? Para que as coisas sejam mais suaves nesse processo. E o meu diagnóstico veio através do psiquiatra, que me acolheu bastante, né? Eu sempre tive um tabu de pensar assim, nossa, eu vou no psiquiatra, como assim, né? Isso não é para mim. Mas a psicóloga me ajudou a mudar esse pensamento, e quando eu fui, eu descobri agora o que eu tenho e eu me sinto mais tranquila, né, para poder seguir nesse processo. Eu sei que vai ter altos e baixos, né? Eu sei que essas crises elas vão surgir, mas o fato de eu já estar conseguindo identificar quando a crise está começando, eu já sei a forma como eu devo reagir. Então eu vou contar uma ocasião aqui para vocês que eu me sentei para estudar o tema pela qual eu estou querendo trabalhar, né? E aí eu vi que havia um módulo liberado para mim para assistir, que era um pouco fora do que eu já estava estudando. Mas eu pensei assim, é um módulo novo, eu vou por aqui. Ao invés de eu continuar estudando o que eu estava, eu fui para o outro tipo de curso, um mini curso que estava dentro.
E aí eu me deparei com algo que era extremamente difícil e eu senti que para mim eu não conseguiria realizar aquele tipo de trabalho. E por conta disso, por eu não estar compreendendo aquele novo conteúdo, eu comecei a sentir já aquela agitação no corpo, coração acelerado, a respiração ofegante. E aí eu entendi o quê? A crise chegou. E segundo eu estudei referente ao transtorno, essas crises elas vão surgir e elas podem acontecer num período de 15 a 40 minutos. Esse é o tempo que pode durar a crise. Então, nesse momento, o que eu busco fazer, né? Eu paro o que eu estou fazendo, me lembro dessa frase de águas agitadas que eu vi, né? Que eu assisti aí num vídeo. E comecei a fazer exercícios de respiração. Então, é aquele exercício 4-2-4. Então, eu puxo o ar por 4 segundos, mantenho por 2 segundos e depois solto esse ar por 4 segundos. Então, eu vou fazendo isso tranquilamente. E, além disso, eu gosto de fazer meditação. Então, eu coloco no YouTube ali uma meditação guiada, nem que for de 5 minutos, de 15 minutos, para me ajudar a me acalmar. Bom, e aí com todas essas coisas que eu faço, eu consigo dar uma controlada e seguir com o meu dia. Isso não quer dizer que não vai ter outras crises no mesmo dia, né? Mas essas são as estratégias que eu uso para poder me acalmar. Bom, o objetivo desse vídeo é de ajudar pessoas a buscar uma ajuda médica, né? Porque talvez ela pode estar passando pelo mesmo que eu. Então eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado você. E se você gostou, se inscreva aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!